do Senhor para todos os irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui presenciais, outros que estão em casa, no trabalho, onde quer que estejam, no seu serviço. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja, com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é quarta-feira, como sempre nós temos durante a semana, o pastor Luiz já anunciou aqui no início, o culto da quarta de ensino, onde tomamos algum tempo para ministrarmos a palavra de Deus, uma palavra diretiva como um ensino para cada um de nós, que o Espírito Santo ele sempre fala conosco, como já foi dito aqui também dessa tribuna, e o Espírito Santo está aqui, é Ele quem fala conosco, precisamos estar atentos, sintonizados nele. Então vamos ler um texto da Bíblia para uma meditação. Vamos ler um texto que eu até coloquei no início da semana para os nossos núcleos evangelísticos estarem trabalhando nesse tema. Eles estão trabalhando de ontem para cá sobre o tema Casa de Deus. E vamos falar um pouquinho, então quem veio hoje, que trabalha nos NEs também, vai receber uma aula de reforço, Tem aula de reforço, então eu senti de estar falando que é um assunto de muita importância e nos lares estão falando esse assunto e Deus tem abençoado e aqui também será uma bênção para todos nós. Vamos ler primeiramente Hebreus capítulo 3, do versículo, só o versículo 6, Hebreus 3 e 6, diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, e se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Também vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios 3 e 16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E por último, vamos ler uma parábola de Jesus em Mateus capítulo 12, versículos 43 até o 45. Mateus 12, 43 ao 45. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando em uma das suas tantas parábolas, ele sempre falava palavras instrutivas para nós, e esta aí foi uma palavra muito forte, interessante, sobre o que nós somos, Quando um espírito imundo ou espírito maligno sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Amém? Glória a Deus. Essa parábola de Jesus de Mateus capítulo 12, versículos que nós lemos, 43, 44, 45, é uma parábola que pode ser aplicada tanto para Israel, que sempre Jesus estava falando para o povo de Israel, e para os gentios que estavam por ali também. Pode ser aplicada às nações de maneira geral, inclusive o Brasil, Então era a Israel, as nações e também as gerações, que até terminou falando que assim acontecerá também a essa geração. Nós temos aqui uma multiplicidade de gerações. Hoje a nossa igreja local aqui tem primeira, segunda, terceira, quarta geração praticamente, O Claredo mesmo é quarta, bisneto que já tem, não é isso? Então é por aí. Então todas as gerações são abençoadas. Se nós somos abençoados, somos uma bênção. Agora todas as gerações, elas receberão a recompensa ruim se estão também debaixo de uma paternidade e anterior.
totalmente corrompida, não é? Se o pai, o avô, o tataravô, não é? Não forem uma bênção, mas hoje, a geração de hoje, pode ser a quarta geração, ela vai ser uma bênção. Eu sempre falo que talvez a pessoa, quando Deus falou para Abraão que ele seria uma bênção, talvez a pessoa fala, puxa vida, na minha família, meu pai não era cristão, minha mãe não era cristã, meu avô não era, e eu agora estou aqui. Eu sempre incentivo a todos os crentes para o quê? Fazer o quê? Você começa a ser o Abraão da tua geração. O Abraão da tua geração pode começar hoje na sua vida, e você que está em casa também. Então essa parábola, ela fala para Israel, fala para as nações, fala para gerações e fala para cada um de nós. Porque Paulo falou que nós somos tabernáculo, somos casa do Espírito Santo de Deus. Quantos são casa, habitação do Espírito Santo de Deus? Pode dizer amém? Amém. Então, é isso que nós entendemos. Então, vamos analisar essa parábola um pouquinho, não é? Porque ela tem bastante teor de ensino aqui, pensando como a casa, não como Israel, não como nações, não como gerações, mas como cada um de nós. Então, cada um de nós somos casa de Deus. E aqui está dizendo na parábola que a casa foi varrida, não é isso? Ela primeiro foi desocupada, essa casa foi desocupada, depois foi varrida e depois ela foi adornada. Uma casa, normalmente, quando pensamos no plano secular, talvez a casa é desocupada, nós conhecemos algumas vezes, talvez você vai ver uma casa, está procurando para alugar, não é isso? O pastor Carlos Bernardes, ele sabe disso, né? Aí está lá para alugar, você vai ver, você sente pavor de entrar, que está cheio de teia de aranha, muito suja, né? Ela está desocupada, não tem ninguém morando ali, não tem móveis, mas ela está totalmente suja, não é? Então a casa está desocupada, mas essa casa ela foi desocupada, e Jesus falando, uma casa que foi desocupada, mas ela foi varrida, então precisa ser varrida também. Depois que varre, já dá um aspecto melhor, né? Um aspecto bastante melhor ali, então você dá uma olhada melhor, conhece melhor os cômodos e assim por diante. E além dela ser totalmente desocupada, totalmente varrida, até debaixo do tapete, que não tem mais tapete, já foi desocupado, mas vai varrendo tudo. E depois tem uma ação muito especial nessa parábola de Jesus, que ela foi adornada. Adornada é aquilo que mulher gosta de fazer, né? Tem lá sempre um sofazinho, tem lá uma planta, um vaso, e ali, então a casa ficando adornada, pode ser simples, pequena, pode ser uma casa de uma metragem muito pequena, mas se ela está varrida, se ela está totalmente desocupada, se ela está adornada, é muito bom de se ver, né? É muito bom de se ver. Foi isso que Jesus quis falar para os seus discípulos e para todos nós hoje. Algumas considerações importantes, porque aí você fala, bom, minha casa está varrida, minha casa está desocupada, minha casa está adornada, está em ordem. Quantos acham que está bom assim? Pode dizer amém. Ninguém falou amém? Não está bom assim não, Agnaldo? Não está bom, né? Porque Jesus falou, não é bom, é muito bonito, mas tem algumas considerações. Primeiro, a casa vazia, desocupada, com a porta aberta, por exemplo, principalmente se deixar a porta aberta, ela atrai insetos, animais e até ladrões e pessoas alheias, porque a casa foi desocupada, ela foi varrida, foi adornada, mas o dono da casa esqueceu a porta aberta. Então entra de vez em quando aranha, entra cobra, entra animais peçonhentos lá, e pode entrar ladrões também, não é? Pessoas malvadas entrar nesta casa. Então o primeiro pensamento aqui que Jesus queria, quando fala de parábola, é para nós interpretarmos as parábolas de Jesus, sabemos o que ele queria dizer para nós. Então a casa, ela deve estar vazia,
desocupada, ela deve estar limpa e deve estar adornada. Falando da nossa vida, da nossa casa espiritual, que é o nosso coração, a nossa vida. Então tenhamos cuidado para que a nossa casa esteja nesse teor, mas não pode estar com a porta aberta, senão entra coisas ruins, e quando entra coisas ruins é um perigo terrível, porque talvez aquele crente que aceitou Jesus, ele foi totalmente, ele tirou de dentro do seu coração tudo que não prestava, todos os vícios, todas as maldades, muitas vezes coisas muito ruins estavam ocupando o seu coração. Quando ele aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ele tirou, desocupou esta casa, ele varreu a casa, tirou toda a sujeirinha de pecado que tinha, ele adornou. Uma casa adornada é muito bonita, mas precisamos manter a porta fechada para que lá dentro, porque quando nós aceitamos Jesus, principalmente a palavra para novos convertidos, quando nós aceitamos Jesus, a casa fica lavada, fica limpa pelo sangue de Jesus, pela palavra que nós ministramos aqui, que você lê na sua casa, mas precisa ter um ocupante nessa casa. O ocupante não é outra pessoa a não ser o Espírito Santo de Deus. Ele vai ocupar a nossa casa. Eu glorifico a Deus porque o meu coração, a minha casa espiritual está ocupada pelo Espírito Santo de Deus, e a porta bem trancada, porque se você fechar a porta da sua casa para coisas ruins, não vai entrar coisas ruins. Temos que ter cuidado com aquilo que nós lemos, por exemplo. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 28, Atos 8 e 28. É aquela passagem do eunuco, né, que ele estava lendo. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, é 8, tá? 8 e 28. 8, Mateus, e 28. Isso. De volta para casa, sentado em sua carruagem, aquele eunuco que estava lendo o livro do profeta Isaías, né? Lia o livro do profeta Isaías. É coisa boa ou não o profeta Isaías? É fantástico, né? Ler o livro do profeta Isaías. Hoje nós temos, naquela época era um rolo muito grande. Ele estava lendo, ainda não era batizado nas águas, não era um cristão verdadeiro, mas ele tinha uma sede no seu coração de entender o que estava sendo lido ali por ele. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que lemos, porque o eunuco que estava ali assentado ia de volta para sua casa, estava lendo e pensando: será que não tem ninguém que me explique o que eu estou lendo, que eu não estou entendendo nada? Tem pessoa que lê a Bíblia assim: olha, eu leio, não entendo nada, não entendo nada. Aí você precisa de uma ajuda especial do Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você lê, e o autor da Bíblia, que é Deus, ele vai te ajudar, você vai entender tudo que está na Bíblia Sagrada. Isso é muito importante e verdadeiro para nós. Esse eunuco, ele dá para nós um exemplo para os tempos de hoje, século 21. Tem pessoas que leem de tudo que vem na frente, tudo, né? Eu vejo sempre, de vez em quando já vi algumas pessoas perguntar para mim: mas aquele livro lá, não sei, e tem tantos livros seculares, difíceis e terríveis, né? Se a pessoa não tiver bastante atenção, ele vai ler coisas ruins, e quando nós lemos coisas ruins, fica absorvido as coisas ruins e entra no nosso coração, que é a nossa casa. Então a nossa casa tem tantos livros bons para ler, não é? Pode ler livros seculares, mas sejam livros que vai te levar ao conhecimento maior de ciência, de história e outras coisas assim bonitas que temos para ler. E a Bíblia Sagrada sempre é o número 1, porque a Bíblia Sagrada é o livro número 1 que Deus fala diretamente conosco. Então precisamos ter cuidado, inclusive os pais terem cuidado para deixar os seus filhos lerem somente coisas boas. Hoje não somente ler, mas também vem coisas ruins, né? João capítulo 12, versículo 21. João 12, 21. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido.
olha o pedido deles. Esses aí eram os gregos, né? Eles vieram com pedido: queremos, Senhor, queremos ver Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O pedido deles era uma coisa fantástica, queriam ver Jesus. Então não queriam ver, quem sabe, uma alta autoridade ali da sinagoga, alta autoridade de Israel, mas eles queriam ver Jesus, o Filho de Deus, que veio trazer palavras boas e transformadoras. Então nós precisamos ler coisas boas, ver coisas boas e também tomar cuidado com aquilo que ouvimos, né? Isso aí já tem uma relação muito forte com o nosso relacionamento. Com quem nós nos relacionamos, muitas vezes nós ouvimos coisas que não queremos ouvir, mas nós saímos logo fora, fechamos a porta, não é? E então, se você ler Tiago, o apóstolo Tiago, do capítulo 1, versículo 19, vamos ver o que ele diz. Tiago 1,19, ele fala para nós: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Prontos para ouvir, mas não estou dizendo para você concordar com tudo. Tardios para falar. Tem pessoa que qualquer conversa que tem, ele ouve, principalmente nos dias que vivemos, tem tantas linhas de conversas, né, que são antagônicas à palavra de Deus. A pessoa fala: mas é isso mesmo, eu não tinha pensado nisso. Você, se for falar alguma coisa, deve falar de acordo com o pensamento da Bíblia Sagrada. Não, a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz assim, assim, assim. Então cuidado com aquilo que nós lemos, cuidado com aquilo que nós vemos e cuidado com aquilo que nós ouvimos. Então isso é manter a casa limpa, manter a casa adornada, manter a casa ocupada com o Espírito Santo e com a porta fechada. Se o diabo vier tentar bater na porta da tua casa, bater na porta do teu coração, quem sabe com alguma coisa que você sabe que ela desagrada a Deus, então você pode gritar bem forte para ele: sai, Satanás, porque esta casa, que é o meu coração, está totalmente ocupado com o Espírito Santo de Deus. Aqui não tem lugar para coisa ruim, está limpa a minha casa, está pronta para ser habitação do Espírito Santo. Isso é um primeiro ponto da interpretação dessa parábola. Um segundo ponto de consideração aqui, é importante. Nós poderíamos seguir aqui falando mais alguma coisa sobre esse primeiro ponto, mas eu acho que o tempo não dá. Vamos falar sobre a casa vazia e limpa. Muitas vezes a casa está vazia, ela está limpa, exige cuidado com os invasores. Cuidado com os invasores, porque invasor, irmãos, ele até arrebenta a porta e tenta entrar. Eu estou falando de invasor mesmo. E nós falando de invasor, em plena época que estamos vivendo, tem muitos invasores que forçam a porta do nosso coração, forçam a porta da nossa casa para tentar trazer coisas ruins. Um deles que nós precisamos enumerar aqui são os falsos mestres. Falsos mestres, como tem falsos mestres que ensinam cada uma coisa herética. Herética quer dizer que não é totalmente dogmática da nossa Bíblia Sagrada, que não é de Deus, é uma coisa totalmente antagônica à palavra de Deus, é uma doutrina que não é uma doutrina bíblica, nem é uma doutrina extra-bíblica, mas é uma doutrina antibíblica. E os falsos mestres vêm com esses ensinamentos para tentar invadir o nosso coração. Se a casa está vazia, limpa e tem o Espírito Santo, vamos ter cuidado. Vamos ler lá 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 até o 22. Vamos ler esses 3 versículos. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso é o que nós fizemos, já escapamos do mundo, não é? Pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredadas. Aí é o erro,
nelas enredadas e por elas dominados, então em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. 22. Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Veja que coisa. Pedro era muito duro, né? Era um judeu que era bastante enfático no seu ensinamento. Ele falou: olha, se a pessoa, é melhor que eu não tivesse aceitado o evangelho de Jesus Cristo. Se ele aceita, daqui a pouco vira as costas e vai fazer as coisas erradas tudo de novo, então é pior, é muito pior. Graças a Deus que aqui estão conosco aqui pessoas lá do outro lado também, que já foram lavadas pelo sangue de Jesus, foram limpos pela palavra e não dão espaço para que outras coisas ruins venham entrar no nosso coração. Então ele compara aqui o que o provérbio diz, que é o cão que vomitou e depois lambe o vômito. Vocês já viram? Eu já vi isso. O cão vomitar e vai lá e lambe o vômito. Eu acho que ele não quer perder, né, o que colocou para fora. Ele comparou a pessoa que se desvia do caminho do Senhor. Não é uma palavra minha, não, é uma palavra da Bíblia, né? Pedro que ensinou dessa forma. Então é semelhante. Você imaginou que coisa ruim? Então é muito pior, porque quando você come a comida boa da palavra de Deus, você faz a digestão, tudo bem, daqui a pouco você começa a sentir um mal-estar pelo pecado. O pecado traz mal-estar nas pessoas no campo espiritual. Daqui a pouco eles colocam para fora e vão lamber tudo de novo. Isso aí é o que o Pedro falou para nós. Ele falou: é igual também uma porca lavada, não é? Porca lavada e volta para a lama. Muitas vezes a pessoa, eu já vi algumas comparações e é mais ou menos isso mesmo. Por exemplo, se você ver, você pode ter, agora não tem mais criação de porcos, né? Eu sou de um tempo que ainda tinha criações de porcos assim nas casas, né? Lá no interior tinha criação de porcos e meu pai gostava de ter uns 2 porquinhos lá. Então chegava no Natal, já estava garantido, né? Os porquinhos ali. Mas se você pega uma porca, ele fala uma porca, né? No feminino pode ser um porco também. Então é um suíno, né? Ele pegou esse animal, então tirou lá do chiqueiro, deu um banho nele, bem legal mesmo, esfregou, passou aquele sabonete que é para escamar aquele corpo todo e deixou bonito, passou outro shampoo, ficou bonitinho. Se é porca, ele falou porca porque a porca é melhor de ser enfeitada. Aí depois ele pega, coloca perfume, passa um batonzinho, né, nos lábios da porca, né, um batonzinho, coloca um brinquinho bonito na porquinha, não é? Fica uma coisa linda ali, né? Então ela está bonita, enquanto está perto de você, você soltou, está perto do chiqueiro ou perto do lamaçal, ela volta para lá, para aquele lugar, que é o lugar que ela estava acostumada a ficar, foi tirada de lá, foi limpa, e depois está toda bonita, ela foi de novo e rolou na lama. Esse papel é uma característica que a gente precisa ter na mente, quando você volta a praticar as coisas erradas que praticava antes de ser salvo por Jesus Cristo, simbolizando isso aqui que Jesus falou, e Pedro agora reforçou para nós: não podemos voltar atrás. Então, ensinos falsos, os falsos mestres estão cheios por aí, muito, escrevem livros bonitos, pregam bonito, hoje tem muito podcast por aí, e é bom que nós triemos bem isso, ver o que você está ouvindo, qual a origem, né, da palavra que você está ouvindo. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem muito boa, conseguiram resgatar, do pastor Valdir Bisco, de 1991, uma mensagem que eu ouvi ele pregar aquela mensagem várias vezes, e agora eu já tenho ela gravada lá, mas muito bom, você glorifica a Deus por palavras boas, sadias, né? Então eu sei que era um homem de Deus que estava ensinando coisa boa, e serve para nós até hoje. E muitas vezes você vai ouvir alguma coisa,
Tem muitas coisas hoje que as pessoas invertem, falsificam ou até facilitam muito o evangelho. É o evangelho da facilidade. Não é fácil ser crente. Aí eles colorem todas as coisas, colocam os neons da vida, não é? E a pessoa fica alegre, canta, dança e pula e não sei o que. Eu sou crente. Só que esquece que esse evangelho é um evangelho maquiado. Evangelho maquiado. Aí dá na segunda, na terça-feira, no final de semana, ele já vai para outro ambiente que não é para glorificar a Deus, e está glorificando a outros deuses que não é o nosso Deus verdadeiro. Então cuidado com os ensinos dos falsos mestres. Por exemplo, bem dentro disso aqui também, a casa vazia e limpa, ela exige cuidado. Aquele ex-paralítico lá de Betesda, vocês lembram que ele estava lá no tanque esperando, né, pelo movimento da água? João 5, versículo 14 apenas, para nós localizarmos aí, darmos uma referência, João 5 e 14, vamos ver o que diz. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Ele é portador de uma necessidade especial, né? E esse homem era um homem que estava ali à beira do tanque de Betesda, ex-paralítico agora, que fora curado por Jesus. Jesus encontrou e deu uma dura nele, falou: olha, cuidado, você foi curado, agora não volte a fazer as coisas que você fazia antes de ter recebido o milagre de Deus, porque pode acontecer para você coisas piores. Não que Jesus estava rogando praga para alguém, Jesus jamais saiu palavra de condenação para alguém que estava fazendo a coisa certa, mas ele falou: olha, para que algo pior não aconteça com você, não volte a pecar. O ponto aí de Jesus era o pecar. Não volte a praticar o pecado, porque a prática do pecado pode te levar a coisa pior. Então tem coisas bastante interessantes. Um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, João 12, do 4 ao 6, vamos ler aí o que diz. João 12, do 4 ao 6. Judas Iscariotes, vocês conhecem bem a história dele, né? Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, isso está falando de Jesus, ia trair a Jesus, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ora, ele disse isto por essa razão. Ele era o tesoureiro de Jesus, que carregava a bolsa do dinheiro. Então ele era o tesoureiro, ele costumava de vez em quando tirar um dinheirinho para ele, né? Ele era todo de Jesus, mas ele tirava para ele. Isso é muito perigoso. O que é de Deus é de Deus. Por isso que Jesus fez questão de uma certa ocasião falar sobre os tributos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos que diferenciar muito bem isso. Isso aí trouxe um problema muito sério para Judas. Não preciso nem contar a história, que vocês sabem que ele traiu Jesus e depois se arrebentou todo, porque morreu em pecado, em pecado. Então Judas Iscariotes, ele cometeu uma coisa terrível. A casa estava limpa, que é a casa do seu coração, porque andava com Jesus, aprendido de Jesus. Mas imagina, era um discípulo, era um obreiro de Jesus, tesoureiro de Jesus, e assim deixou que o diabo enchesse o seu coração de coisas más, e ele traiu a Jesus e foi praticar coisas tão ruins como nós ouvimos aqui. Tem dois crentes na Bíblia também, que é bom nós referirmos a ele, era Ananias e Safira. Era um casal de crentes, e eles tinham muita vontade de fazer coisas boas para Deus. Mas aí vamos ler Atos 5, do versículo 3 até o 5 só. Atos 5, do 3 ao 5. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás
enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ele não pertencia a você, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Vocês conhecem a história, que ele vendeu uma propriedade por uma certa quantia, e eles costumeiramente levavam sempre o dinheiro para o templo, né? Para o templo. E Ananias falou: não, eu vou vender essa propriedade. E combinou com a sua mulher, que é a Safira, e deu tudo certinho em casa. Vamos fazer o seguinte: nós vendemos por 500 mil, vamos falar que nós vendemos por 200, vamos ficar com 300 mil para a gente comprar de bobagem por aí, né? Vamos gastar na nossa vida. Mal sabiam eles que, chegando diante do homem de Deus, Pedro, eles não estavam chegando diante de um homem simplesmente, mas um homem de Deus que representava a autoridade espiritual de Deus. Então, um homem de Deus precisa ter muito cuidado, porque representa a autoridade de Deus, que Deus investiu na sua vida. Então, quando chegou, aí Deus deu a revelação a Pedro, e Pedro falou: olha, eu sei que você não vendeu por esse valor, você vendeu por mais, porque deixou Satanás encher o teu coração. Aí algumas pessoas falam: mas crente não fica endemoniado. Crente, se ele deixar o seu coração vazio, se o Espírito Santo sair, é lógico, vem outro ocupante, que é Satanás. Crente não fica endemoniado se ele não der lugar para o Satanás, para os demônios virem para a sua vida. Mas desde o momento que o pecado da mentira vai acumulando outros pecados de engano e outras coisas, aí daqui a pouco o Espírito Santo se entristece e vai embora. Quando ele vai embora, aí tem um que está rodando por aí, que o texto nos diz, na parábola mesmo de Jesus, e ele vem, aproveita a oportunidade que a porta está aberta, a casa está sem o Espírito Santo, aí entra. Então Pedro falou para Ananias: porque deixou Satanás encher o teu coração? E caiu morto. Voltou depois, levaram para sepultar Ananias. Daqui a pouco vinha a mulher toda alegrinha, não é? Não viu o Ananias por ali. O irmão Ananias já estava debaixo de 7 palmos de terra, né, como diz. E ela veio falar: sim, nós vendemos por tanto. É mesmo que você vendeu por tanto? Vendemos por tanto. A mesma mentira que tinham combinado em casa. Aí Pedro deu a determinação para a sentença dela, que foi morte também. Ela morreu. Hoje, nossos dias, é difícil a pessoa morrer materialmente, porque hoje nós vemos a morte espiritual, que é muito mais sério do que a morte física. A pessoa que quer enganar a Deus, que quer ludibriar a pessoa que está cheia do Espírito Santo, muitas vezes ele está pensando que está enganando a homens ou a mulheres que estão ali tomando a direção de algum trabalho, mas de repente ela cai morta, essa pessoa cai morta, e você vê, por que fulana, a irmã, o irmão, por que ele não ergueu mais, por que ele não prega mais, por que ele não fala mais de Jesus, porque não teve a oportunidade de falar, ele teve a oportunidade de falar e não consegue falar mais de Jesus. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente, ele não sabe falar mais. Olha, Jesus me lavou, Jesus me limpou através da sua palavra, eu estou firme na palavra de Deus, meu coração está cheio do Espírito Santo. Essa pessoa não consegue mais, está morta. Isso é um grande perigo. E a advertência divina para nós é esta. Qual é a advertência? Não deis lugar ao diabo. Efésios 4 e versículo 27, não é? Não deis lugar ao diabo. Essa é a advertência para nós. Nós que somos a casa de Deus. Achou aí, meu filho? Ah, não é o Samuel, não é Mateus não, né? O cabelinho assim por cima, estava pensando que fosse o Mateus.
Então, 4:27 de Efésios, e não dei lugar ao diabo, não dei lugar ao diabo. Isso é uma ordem explícita que vale para nós hoje. Se nós temos o Espírito Santo no nosso coração, não cabe no nosso coração diabo e Espírito Santo. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. O Espírito Santo, quando ele vê que a pessoa deu lugar para o estranho entrar, então ele sai, ele vai para outro lugar, e aí a pessoa fica totalmente dominada por Satanás. Não dê lugar ao diabo. E quando o Tiago fala para nós, ele fala para nós resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Tiago 4:7. 4 e 7 de Tiago. Resistir ao diabo, coisa interessante. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aí vem aquela velha história que a gente ouve de vez em quando: mas pastor, eu fui tentado, eu não consegui e não resisti, então fui tentado e vencido pelo diabo. Então a instrução para nós hoje, nessa quarta-feira fria, no finalzinho de agosto, Deus nos traz uma luz maravilhosa do seu Espírito Santo, que quando o diabo vier, porque ele vem para qualquer um, pode ser rico, pobre, sábio, ignorante, o que for, ele vem realmente para tentar possuir o nosso coração. Mas eu glorifico a Deus, porque o meu coração está cheio do Espírito Santo, e quando ele vier, eu vou resistir. Muitas vezes a pessoa tem medo de resistir. Resista, minha irmã, resista, meu irmão, ele vai fugir de você. Quando você resiste ao diabo, ele vai fugir. Então ele não vai entrar no meu coração, vai procurar outra porta que esteja aberta por lá, né? Em terceiro lugar, para encerrarmos, a casa vazia e limpa, ela deve ser imediatamente cheia. Casa cheia, casa cheia. Eu estou falando para uma plateia de casa cheia nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a nossa casa, a nossa vida está cheia de boas obras, está cheia também de conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Deus procura pessoas para que ele entre na sua vida. Quando Jesus estava falando para a mulher samaritana, capítulo 4 de João, ele falou: olha, Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então ele entra no coração, ele está procurando hoje pessoas que querem ser totalmente dominados pelo Espírito Santo. Da sua boca não sai a palavra de maldição, mas palavra de bênção, palavra que venha vivificar e não matar ninguém. E quando olhamos para isso, eu convido que os irmãos fiquem em pé para nós fazermos uma oração. Por exemplo, as pessoas que estão aqui, que são casas novas, que foram totalmente vazias, desocupadas, as coisas ruins, foram varridas, não tem nem um pozinho de coisa ruim. Pessoas que foram adornadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, ele traz adorno para a nossa vida. Esses adornos que ele traz são coisas maravilhosas, são dons espirituais que estão à nossa disposição. Nós vamos colocando ali nessa casa, e essa casa vai ficar cheia e adornada pelo Espírito Santo. E quando lemos o Velho Testamento, uma palavra que eu quero deixar para todos aqui para encerrarmos, Ageu capítulo 2, versículo 9. Deus, ele quer reconstruir casas. Se por acaso você que está me vendo aí, você que está aqui no templo, se a tua casa espiritual foi danificada e foi ocupada, quem sabe, por algum momento, por outras coisas ruins, eu quero dizer para você que há jeito, há uma oportunidade. Ageu 2:9, a glória deste novo templo, dessa nova casa, será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então isso é verdade para nós. Sabemos que a glória da segunda casa, dessa casa que foi totalmente reconstruída pelo Espírito Santo, ela será maior. Você terá maior alegria,
Por isso que nós não admitimos aquela história de que quando a pessoa peca, principalmente alguns pecados, né, nominais, eles não podem voltar mais ter comunhão com Deus. Eu creio que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, sempre, sempre, sempre. Não é bom que peque, mas se você pecar, há um grande advogado, né? Há um grande intercessor por nós, que é Jesus Cristo, que Ele intercede por nós, ao Espírito Santo intercede conosco com gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas orações, e Jesus, Ele é aquele que nos leva até o Pai. Aqui está você, aqui está Jesus, o Filho de Deus, e lá em cima está o Pai. Quando você cai, quando você tem algum problema na sua casa espiritual, você pensa, agora não tem mais jeito. Tem jeito sim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então isso é uma realidade para nós, cremos nisso, eu vejo isso todos os dias. Deus quer nos reanimar, para que a nossa igreja seja igreja viva e pregue sempre o avivamento espiritual. Muito obrigado, irmãos, vamos orar nesse momento. Se tem alguém nessa noite que está em casa, ou quem sabe está aqui, que quer reconstruir a tua casa espiritual, eu quero orar por você. A tua casa está, quem sabe, o Espírito Santo está quase saindo, mas ainda não saiu. É o momento de você reconciliar-se com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ele está entristecido, é ruim entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele tem sentimentos, e ele sente realmente muito quando nós damos uma parte da nossa casa para outro ocupante. Ele quer reconstruir a nossa casa espiritual. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu te peço aqui nesta noite, Senhor, que anunciamos a tua palavra, para que nós possamos ser realmente, a todos os dias da nossa vida, Senhor, casas espirituais. Ó Senhor, essa casa que foi limpa, que foi desocupada, as coisas ruins saíram, e agora, Senhor, ela está adornada pelo teu Santo Espírito. Ó Pai, que possamos falar em línguas estranhas, que possamos glorificar o teu nome, que possamos ter alegria do nosso coração, da nossa salvação, que sejamos casa limpa e possamos também, Senhor, transmitir essa boa mensagem para os outros, que aceitem o Evangelho de Jesus, que não é o Evangelho falsificado, mas é o Evangelho que leva-nos para os céus. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Dá-nos uma semana maravilhosa, dá-nos a tua paz. Eu te peço agradecido no nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Muito obrigado, irmão.